Retorne me abrigo em Buda, retorne me abrigo no Dharma, retorne me abrigo na Sangha. Oi pessoal, estamos aqui começando mais um programa Insight. Eu sou o Daiko, eu sou monge da tradição Soto Zen do budismo japonês, uma linhagem especializada em meditação, e é o que eu ensino para vocês todos os dias aqui no programa que chama Insight. Esse In que quer dizer para dentro e Sight visão. Então a proposta desse nosso encontro é estimular vocês a ter esse olhar para dentro, esse olhar de autoconhecimento, para que a gente possa despertar. E hoje eu estou com uma convidada mais que especial, chamada Ingetsu. É uma amiga, uma praticante de longa data. Gente, vocês nem imaginam, ela me ensinou a fazer zazen, ela me ensinou a meditar tem mais de 15 anos. Talvez ela nem lembre disso. Você foi a primeira vez no domingo? Foi. É mesmo? Você e o Genzo-san me ensinaram a fazer a postura de zazen, e quem diria que eu acabei virando monge, né? A gente nunca sabe os desdobramentos da nossa prática, por isso que é importante que a gente faça coisas boas, porque os efeitos voltam. Ingetsu-san, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de ter você aqui. A Ingetsu, ela é formada em arquitetura, mas depois ela acabou enveredando por essa via espiritual, desenvolveu um trabalho muito bonito de meditação com desenhos. E conta um pouquinho pra gente como é que começou essa trajetória e essa transição do mundo das artes para a meditação e como que isso caminhou para uma combinação entre as duas coisas. Tá jóia. Então, primeiro, antes de tudo, obrigada de novo, Daiko, uma honra, assim, estar aqui com você, é um prazer. Então, é interessante porque eu sinto que quando eu encontrei o Zazen, foi como um reencontro. E ele foi um reencontro exatamente por causa do desenho, porque eu meio que sempre desenhei, mas quando eu estava no colegial eu fiz um curso que era como desenhar com o lado direito do cérebro. E esse curso, que foi aqui em São Paulo, o Dalton, né, o Dalton de Luca, que é o professor, ele ensina, a gente faz algumas técnicas de desenho, de exercícios de desenho. E esses exercícios de desenho levam a gente para um estado meditativo. Então, por exemplo, você desenha sem olhar para o papel, ou você desenha o espaço entre as coisas. E esses desenhos te levam para esse... Quando eu fiz Zazen, eu entendi que eu conhecia esse espaço da meditação por causa do desenho. Então, quando eu encontrei o Zen, foi como que foi um voltar para casa, porque essa sensação da meditação eu conhecia um pouquinho já dela por causa exatamente do desenho. Então foi como um reencontro. E aí, para contar um pouco mais como foi o meu encontro com o Zen, eu fui fazer um retiro de Zen e Yoga sem saber muito. Eu não era dessas pessoas que estava procurando. Mas você já fazia yoga? Eu fazia yoga, mas eu não estava assim indo atrás de meditação, procurando diferentes escolas, que às vezes as pessoas estão, né? Certo. Eu não estava. Eu falei assim, tudo bem, um retiro de desenho não, retiro de Zen e Yoga, vamos lá, né? Por que não, né? Era numa Páscoa. E foi num espaço em São Carlos, que é o Jatobá. Não sei se você chegou aí, da Lila. Acho que é um pouco... Quando você entrou, acho que já lá não estava mais tendo tantos retiros. E aí eu falei, vamos lá. Eu lembro que tinha até assim, que era assim, refeições em silêncio. Aí uma amiga minha falava assim, vocês vão brincar de vaca amarela? É quase isso, né? Os nossos retiros a gente passa 5, às vezes até 7 dias em completo silêncio. Então são horas de meditação por dia e a gente nem olha para a pessoa do lado. Passa alguns dias realmente em silêncio, olhando para si, né? Então tem que ter essa introspecção para que isso aconteça, é importante manter o silêncio. Então esse retiro não era assim, ainda não era um retiro completamente zen. Então a gente podia falar um pouco das refeições em silêncio, mas era para fazer silêncio no quarto. Então para mim foi isso, foi essa sensação de reencontro, tanto por causa do Zazen, que eu senti que se conectava muito com essa minha experiência de quando eu desenhava, quanto pelos ensinamentos, né? Eu sou uma pessoa, a minha família... Meu pai é de origem católica, minha mãe de origem judia, mas a gente nunca teve uma formação religiosa, nunca teve essa coisa de acreditar em Deus ou ir na igreja. Sempre foi uma coisa, até assim, eu sempre achei estranho que as pessoas precisassem de Deus para tratar os outros bem ou mal, sabe? Entendi. Então, para mim sempre foi assim, não, a gente trata o outro bem porque a gente trata o outro bem, ponto. Não é para ganhar alguma coisa. Não é para ganhar nada. Então, os ensinamentos do Zen que eu conheci com a monja Coen,
eles eram muito afinados com o que eu sempre acreditei. Assim, por um lado, né? Por outro, é como todo um universo que a gente vai descobrindo. Mas foi essa sensação de que eu falei, nossa, eu entendo, assim, eu pertenço a esse lugar. Tá. Foi como eu senti. E esse encontro com você mesmo que você já tinha através do desenho, que é o que a gente chama de samadhi. Samadhi é quando a mente para de pular para lá e para cá e a gente, corpo e mente viram uma coisa só. E a gente experimenta nós mesmos e a vida com uma profundidade, uma amplitude que no dia a dia, com a mente tão ocupada, a gente não tem oportunidade de ter esse silenciar para experimentar. Então imagino que você começou a fazer retiros e falou, é isso, eu quero largar tudo e ir pro Zen? Não, assim, as coisas foram caminhando, né? É sempre passo a passo. Então, eu fiz esse retiro, falei, nossa, realmente tem uma afinidade. Aí comecei a frequentar o Zendô, aí eu me tornei monitora do Zazen de domingo, que foi exatamente quando o Daiko foi. E aí eu sempre gostei muito de viajar. Para mim, viajar sempre foi uma coisa importante. E eu já queria muito, eu queria passar as minhas férias assim. Eu falei assim, eu quero ver se eu faço um retiro e depois eu viajo, né? Faço um cestinho, um retiro zen e viajo. Aí ficava tentando fazer isso, nem sempre dava, né? Nem sempre tinha um cestinho para ir. Mas aí eu sabia dos Zen Centers, porque a Monja Coen sempre fala, né, quando ela viveu em Los Angeles, então eu tinha essa curiosidade, eu falei, eu quero conhecer um Zen Center, quero ir para lá. E aí eu fui me organizando, então assim, eu acho que eu sempre tive, eu já queria fazer isso de sair, viajar, eu na época, eu sou formada em arquitetura, mas eu trabalho ainda, né, com design gráfico e com ilustração. Então, na época eu trabalhava fixa num escritório, mas eu estava me preparando para fazer uma mudança e eu falei, essa é a chance. A brecha. É a brecha, porque eu sabia que digamos, estava deixando de trabalhar fixa num escritório, não tinha um monte de clientes, eu falei, é agora. E aí, na verdade, a gente dá um passo e é isso, os passos vão acontecendo, eles vão se desdobrando. Quando que foi isso? Foi 2013. 2013, tá, eu tava indo para você. Acho que foi na mesma época, né? Na verdade foi isso, eu completei 40 anos naquela época. Nossa, sério? Eu fiz 40 anos nos Estados Unidos já, eu saí um dia antes do meu aniversário, passei meu aniversário lá. E aí eu visitei primeiro vários lugares, então eu passei nessa primeira temporada eu passei 3 meses em Yokoji, Zen Mountain Center, que é de um irmão do Dharma da Monja Coen, que é o Tenshin. Onde que fica? Fica perto de Palm Springs. Tá. Fica assim, na Califórnia. Na Califórnia, fica entre Los Angeles e São Diego, só que para dentro. Tá. Pessoal, só explicando um pouquinho, ela entrou para a vida do Zen e começou a visitar e a praticar em vários templos e mosteiros, especialmente nos Estados Unidos, mas não como monja. Então, no budismo, a gente fala que tem 4 tipos de praticantes. Leigos, leigas, monges e monjas. Leigo e leiga, ou laico e laica, não é o sentido normal que a gente dá que a pessoa que não sabe nada é leigo, não é isso. No budismo é as pessoas que são praticantes, que se tornam oficialmente praticantes do Zen budismo, mas que não têm o desejo, a vocação de se tornarem monges ou monjas. Em Getsu-san, mas você praticou em templos, em rotinas, muito mais que muito monge, de forma mais monástica. E você nunca teve essa vocação, essa vontade de tornar monge? Eu já tive várias vezes essa questão. E eu mesma sinto isso, né? Eu falo assim, até é interessante porque num outro lugar que depois a gente chega lá, que eu morei, que é em Tassajara, que é um outro Zen Center, eles falam assim, porque a terminologia em inglês às vezes é um pouco diferente, né? Então eles chamam monge, monk, é quem mora no mosteiro. Tá. E o monge, o que a gente chama de monge, é que eles chamam de priest. Tá. Que pra gente a tradução fica meio, seria acho que reverendo, né? Reverendo, tá. Porque, enfim. Então eu era uma monja. Porque você morava porque eu morava no mosteiro. Entendi. E eu lembro que no começo eu tinha uma questão assim, eu falava, porque a Monja Coen queria que todo mundo tinha que rapar o cabelo, né? As mulheres também. Tá. Quando se torna monge. Aí eu falava assim, mas eu gosto do meu cabelinho. E eu falava, se eu gosto do meu cabelinho, na verdade não era um apego ao cabelo, mas eu pensava assim,
Então, isso é importante para mim, quer dizer que eu ainda não cheguei nesse ponto de ser monja. Se uma hora eu for ser monja, eu vou raspar o cabelo, essa não vai ser uma questão. Uma preocupação. É. Mas você sabe que eu raspei o cabelo uma vez? Raspou? É? No mosteiro? Lá em Tassajara. Mas aí foi interessante porque eu raspei, enfim, eu tava lá e não foi a cerimônia, eu só raspei de experimento, assim, né? Raspou na máquina zero? Foi 0, 1, foi bem, fiquei bem carequinha. E aí eu falei, não, tudo bem, eu raspei, mas eu continuo sentindo que a minha maneira de praticar é como leiga. Como que a maneira que eu quero me relacionar com as pessoas é como leiga, porque eu sinto que, não sei, o monge, ele ocupa um certo lugar no imaginário das pessoas, né? Tem um arquétipo do monge. E eu sempre senti que o meu lugar era mais horizontal com as pessoas. Entendi. Então, é quase como se eu fosse uma leiga que preferisse continuar monja. Não, ao contrário. Como se eu fosse uma monja que preferisse ser leiga. Entendi. E também tem a questão do cerimonial todo, né? Que o monge estuda para fazer casamentos, enterros, funerais, bênçãos de como se fosse batismo. Então tudo isso talvez não seja do seu interesse, né? Então, essa parte é mais engraçada, porque, assim, talvez eu tenha que oficiar, não, mas eu adoro cerimônia. Eu adoro participar. Eu já gostava, no Zendô, eu ia de manhã, era assim, né, não sei se era 6h30 ou 7, eu sei que tinha assim 3 pessoas. 6h30 Zen e 7 a missa, né? Tinham tipo 3 pessoas, podia ser você, a monja Cohen, a Arro e eu. E os cachorros. E os cachorros. Então eu tocava o Inquim, eu tocava o Mokugyo, então eu já gostava. E eu acabei tendo a oportunidade de praticar várias coisas, porque eu, em Tassajara, que foi esse outro lugar que depois eu morei mais tempo, eu fiz parte do Doan Rio, que é o, né, acho que a gente fala Doan Rio, né? Eu falo, Rio, né? Eu falo com sotaque americana, né? Doan Rio, a gente fala, você em japonês fala como? Rio. Rio, que é o grupo das pessoas que cuidam das cerimônias. Então eu fui, num período de prática, eu era parte do Doan Rio. No período de prática seguinte, eu era a head doan. Eu estava treinando as pessoas. Era chefe. Assim, aí tinha o hino, né? Então tem o hino, o head doan e o Doan Rio. Tudo isso é a organização do departamento que faz a missa. Que faz a missa, faz várias coisas. Treina as pessoas nos instrumentos, serve oryoki, que são umas tigelinhas que a gente come nelas. Pessoal, vou só chamar um recadinho e já a gente continua o papo, tá uma delícia. Pessoal, já ouviu falar desse livro? Chama Para uma Pessoa Bonita. Nossa, que nome bonito, né? Para uma pessoa bonita, é bom, sabe para quê? Para dar de presente. É uma joia preciosa esse livro, um tesouro do Zen Budismo. Foi escrito pela mestra da minha mestra, que é a monja Koen, e que a gente considera a nossa superiora no Japão, que chama Aoyama Roshi. Uma grande mestra japonesa, uma das maiores. Ela é monja desde os 6 anos de idade. E aqui são vários contos muito singelos, onde ela dá vários ensinamentos relacionados com a cultura do Japão e com isso que é a vida cotidiana do Zen Budismo. Então também quero chamar vocês para enviarem suas perguntas, dúvidas, questionamentos, opiniões, sugestões, tudo aqui no endereço que está aparecendo embaixo no WhatsApp, que a partir da semana que vem a gente vai selecionar essas questões e eu vou estar respondendo no ar as suas perguntas. Estamos aqui de volta com a Ingetsu-san, ela está contando pra gente um pouquinho da experiência nômade que ela teve de visitar, um privilégio, né? De poder visitar vários templos e mosteiros pelo mundo, especialmente nos Estados Unidos. E agora ela está contando como foi a experiência dela no departamento que chama Doan Ryo, que é o grupo responsável pelas missas, pelo cerimonial do mosteiro e do templo. Então tem uma série de funções, tocar sinos, tocar instrumentos, passar livros de preces. E ela ficou responsável de treinar as pessoas nessas funções, e é isso que ela está contando pra gente. Então eu passei um período de prática, né, aprendendo, o outro treinando, e depois, quando eu fui... cada período de prática, né, que é o Angô, dura mais ou menos 3 meses. Aí depois teve o verão, na verdade, é assim, nesse lugar que eu morei, a gente tem, durante o inverno é estendido, né, então é do final de setembro até o comecinho de abril, são 2 períodos de prática. Entendi.
Aí a gente tem um intervalinho, um período de trabalho entre o período de prática e o verão, que é a guest season, que é a época em que o Zen Center recebe pessoas. Tá. Então a função dos estudantes passa a ser receber as pessoas. Então aí teve o verão, aí eu na verdade saí de lá e aí eu fui para São Francisco, para a cidade, e aí eu fui indo. Então eu fui exatamente responsável por treinar as pessoas, por organizar as cerimônias, e por organizar os e por fazer a voz. É uma grande responsabilidade, né? É uma grande pessoas eram no mosteiro e depois no templo? Então, é sempre flutuante. Tá. Mas, por exemplo, eu me lembro porque quando eu cheguei em Tassajara, eu estava na equipe do dining room, né, que servia os hóspedes, né, equipe. É que não é bem um restaurante, né, que a gente diria também e também não é, eu não sei, às vezes tem umas palavras que a gente vai traduzir para o português, parece que fica vice-versa, né, para o português, para o inglês e vice-versa, fica meio faltando. Mas a gente tinha onde os hóspedes comiam. Tá. E a gente servia, era family style que eles chamam, então cada grupo de 4 pessoas a gente servia uma refeição completa, né, nas vinhos diferentes, nas tigelas, enfim. E aí tinha um grupo de pessoas que era quem servia, então que trazia a comida da cozinha pro refeitório, oferecia café e chá, enfim, arrumava depois no final. E eu fui chefe da equipe do dining room enquanto eu estava lá. Do serviço da refeição. Que também é um trabalho sem parar, né? É um trabalho sem parar. Precisa estar atento ao que está chegando, o que está saindo, quem que serviu, quem que não serviu. Exatamente, e treinar as pessoas. Então é interessante. Nossa, eu senti que peguei uma curva aí, né? Mas vamos continuando. Mas é isso. Então eu fiz 2 períodos de prática, fiz o verão e depois eu fui para a cidade e fui responsável. Fui indo no City Center em São Francisco, no Zen Center de São Francisco, que fica na cidade. E eles são Zen Centers que são relacionados, é a mesma sangha, né, na verdade. E aí era isso, aí eu fazia também, eu tinha esse super privilégio de participar das cerimônias, eu fazia as ofertas, né, a gente nas cerimônias especiais que passa A gente faz uma oferta de água doce, um docinho e chá, que põe no altar para Buda, como se fosse para oferecer alguma coisa gostosa, né, para um ser sagrado. E aí tem toda uma coreografia, como se fosse um balé, né, que as pessoas passam uma para outra até levar para o altar. É muito bonito e exige que a gente tenha muita concentração. Isso que a gente chama o Zen, que é um estado de presença. Não dá para ficar pensando no antes e no depois. Tem que ficar completamente presente no agora para ver o que está acontecendo, qual o próximo passo e agir na hora certa, né? Sim. Às vezes tem que tocar um sino e tem o segundo preciso, a linha certinha da prece, onde o sino vai ser tocado. Então é um treino de presença e atenção. E esse templo, essa linhagem que ela esteve, de um professor japonês muito famoso, que foi essencial para o budismo aqui no Ocidente, chamado Shunryu Suzuki Roshi. Era um monge japonês que foi um dos grandes mestres que trouxeram essa prática do Zen para os Estados Unidos. Em Getsu-san, eu vi que você estava postando esses dias sobre clareza. Como a gente treinar, desenvolver, encontrar uma clareza interior para a gente ter uma atuação exterior clara. Então você pode falar um pouquinho disso? Como que a prática do Zen, da meditação, nos contribui para essa clareza? O que é ter clareza? O que é ter clareza? Para mim, o que eu entendo como ter clareza é isso da gente estar em contato com a gente mesmo e com o que está acontecendo, né? Então, é muito o que é o Zazen, né? Como que você consegue entender o que está acontecendo, entender ou perceber, né? Não é para ficar entendendo no sentido de ficar pensando o que você vai fazer depois, mas como que é observar e perceber o que está acontecendo e qual que é a atitude correta que você pode fazer, né? Também saber diferenciar o que você pode mudar e o que você não pode. Tá. Tem momentos, não sei se você teve essa experiência também no Japão ou na Europa, né? Que às vezes o clima, às vezes o frio ou o calor, esse lugar que eu morei, né, em Tassajara, era ou no inverno fazia muito frio e no verão fazia muito calor. Então, assim, como que é quando a temperatura, como a sua existência num lugar, você tem que pensar como que você vai fazer para sobreviver. Assim, como que você vai lidar e o que dá para você mudar e o que não dá para você mudar. Tá.
Porque a temperatura, a gente não vai ligar um ar-condicionado no mundo, né? Tipo, não, tá 43 graus, vamos ligar o ar-condicionado, não gostei. Mas você pode fazer pequenas coisas, né? Assim, como que você... Eu tinha uma estratégia que assim, eu pegava uma echarpe, molhava e colocava na cabeça, que aquilo refrescava. Vida de monge é difícil, um mosteiro, então, vocês acham que é fácil? Não é fácil, e no frio a gente às vezes ficava esperando do lado de fora, a gente tinha que servir, a gente come dentro da sala de meditação, né, numas tigelinhas assim, e daí quem vai servir fica do lado de fora esperando a hora certa de entrar. E às vezes estava 0 graus lá fora. Mas assim, o que dá para você fazer, assim, e como dá para você perceber o que dá para ser feito, que nem a echarpe dá para fazer, por exemplo, prestar atenção de se hidratar. Certo. E talvez ter uma consciência também de que em certos momentos o seu corpo vai estar um pouco mais devagar, né? E aceitar isso. E aceitar isso. Mas que é diferente de você falar assim, ai, não, as coisas são assim, não preciso fazer nada. Tá. Então a clareza, eu acho que é exatamente, né, você ir entendendo o que está acontecendo fora e o que está acontecendo dentro. E é um exercício, né? Assim, é como o zazen, é um treino. E assim, você vai para um lado, de repente não deu muito certo, tenta do outro jeito. É não parar, né? Certo. Assim, tentei, hoje passei calor demais, aí amanhã não vou nem sair de casa. Não, o calor tá lá. A prática incessante. Né? A prática incessante. E a gente vai se adaptando, né? Sim. Vai se refazendo. Pessoal, então estamos quase no fim, temos só mais 2, 3 minutinhos e hoje é ela, Ingetsu-san, que vai ensinar o Zazen pra gente, que é essa técnica, essa prática de meditação. Lembrando que Za quer dizer sentar e Zen é esse estado de meditação e era isso que Buda fazia na Índia, isso que ele transmitiu, esse olhar para dentro que vem a partir de uma postura e é a partir disso que a gente pode ter esse autoconhecimento e uma certa iluminação, essa clareza que ela está falando. Vamos lá, então para o zazen é importante sentar com a coluna ereta. Então quando você sentar na cadeira, sentar um pouquinho para frente, tá dando para ver aí? E aí para suas costas não curvarem, então você mantém as costas retas. Você pode imaginar que tem um fiozinho puxando assim do topo da cabeça, encaixa levemente o queixo, você mantém os olhos entreabertos. Porque no zazen você não se separa do que está acontecendo, você observa. Então você percebe que está no seu campo de visão, mas você procura não se distrair com o que aparece. Então você percebe, mas está lá. E aí você posiciona as mãos no mudra cósmico. Então a mão direita vai embaixo, você pode medir, são como que 4 dedos para baixo do umbigo a mão direita. A mão esquerda em cima, os dedões se tocando levemente. O queixo está encaixado, os olhos estão entreabertos. E nessa postura, então, você inspira profundo. Você pode fazer 3 respirações profundas para começar. Então, inspira profundo, solta todo o ar pela boca. Aí repete, faz 3 vezes, né, no total. Aí depois, então, você deixa a língua pousada no palato superior. Você procura respirar pelo nariz. E você presta atenção na sua respiração. Então, para quem precisar, pode fazer a contagem da respiração, pode inspirar e expirar e contar 1. E vai assim até 10. E essa contagem não é assim uma correria para chegar no 10. Ela é um foco de atenção. Então você inspira, expira, conta 1. Inspira, expira, conta 2. Se você se distrair, se percebeu que a mente foi para o passado ou para o futuro, você para e retorna para o 1. Se você perceber que de repente você passou do 10, você retorna para o 1 também. E você... uma coisa importante, antes de você começar a sentar, você pode colocar um despertador, alguma coisa aqui para marcar o tempo. Então você pode começar fazendo 5 minutos. Então você faz esse compromisso de por esse período de tempo, você apenas
prestar atenção na sua respiração, observar o que acontece, né, com o seu corpo, com seus pensamentos e procurar fazer uma vez, 2 vezes, procurar fazer todos os dias e criar esse hábito. Muito bem, muito obrigado, Ingetsu-san. Ela é tão boa professora que ela me ensinou 15 anos atrás, eu não consegui parar de fazer até hoje. Então foi uma delícia. Logo a gente vai estar aqui com outro programa conversando um pouco mais, assunto não falta. E eu estou aqui com vocês todos os dias, de manhã e à noite, no Insight. Obrigado, Ingetsu-san. Obrigada, Daiko-san.